Boa tarde. Eu pretendo com esse vídeo começar uma série sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto bastante interessante para mim e que formou muito do que a gente conhece do século XX. Foi um conflito que matou mais de 50 bilhões de pessoas, deu origem à Guerra Fria e tem uma importância muito grande e uma relação muito forte hoje no nosso cotidiano. Por exemplo, se a ONU existe hoje, um dos motivos dela estar aí foi a Segunda Guerra Mundial. Bom, antes de falar sobre Segunda Guerra em si, como muitos eventos históricos, a gente precisa retroceder um pouco. E eu vou voltar até o final do século XIX. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o século XIX e sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. No próximo vídeo, eu não pretendo abordar a Primeira Guerra, eu não vou trabalhar a Batalha de Verdun, Batalha do Marne. A ideia não é essa, eu vou pular provavelmente vou pular essa etapa da Primeira Guerra Mundial e vou falar das consequências dela. Entre elas, o Tratado de Versalhes, a criação da Liga das Nações, falar um pouco dos anos 20, isso no próximo vídeo, e da crise de 29 e da formação do Partido Nazista. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco do final do 19 e das causas da Primeira Guerra Mundial. Que depois, como eu vou falar alguns tratados aqui nesse vídeo, para facilitar a compreensão de como se formaram os blocos que protagonizaram a Primeira Guerra Mundial, vai ser mais fácil de entender como que começou a Segunda Guerra, por uma questão até de analogia. Às vezes, essas guerras começaram em virtude, né? Tem outros fatores, evidentemente, mas tinham muitos pactos assinados. Então, são pactos de mútua assistência militar, pactos para se proteger de determinado país. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que no final do século XIX, em 1870, 1871, ocorre a unificação alemã e a unificação italiana. Isso significa dizer que as antigas regiões administrativas desses, então, que hoje são países, são estados, não eram ainda, eram separadas, apesar de existir uma identidade. Na Alemanha você tinha a Prússia, Baviera, Renânia, entre outras regiões, assim como na Itália você tinha regiões diferentes, regiões administrativas separadas. E aí, em 1870, no final do século XIX, elas se juntam para formar um Estado. O Estado alemão vai surgir nesse final do século XIX. E quando você forma um Estado, uma das preocupações que você tem, e uma das preocupações que na época era muito forte, era a necessidade de um exército forte. Como ocorriam muitas guerras, aliás, a própria unificação ela vem depois da Guerra Franco-Prussiana. Então era uma situação conturbada de guerra, então o Estado, ao se formar, ele tinha essa necessidade de ter um exército forte. Inclusive, esse período aí de 1870, 1880 até o início da Primeira Guerra fica conhecido como Paz Armada. Paz Armada porque conflitos de âmbito mundial não ocorrem nesse período. Porém, está todo mundo se armando, buscando se defender. No caso do Estado alemão e do italiano, vamos fortificar as fronteiras para uma eventual situação de guerra, vamos trabalhar para fortalecer o exército. O exército tinha um peso muito maior na época. E então, esse é o primeiro ponto, entender que o Estado alemão e o italiano, eles surgem no final do século XIX e tem essa necessidade de se armar, ter um exército forte numa Europa que vive
frequentemente situações de guerra. Um Estado forte, soberano internamente e externamente, fazendo com que o seu exército represente esse Estado e coloque, vamos dizer, medo nos outros, falar, ó, não chegar perto porque a gente já formou um Estado, a gente já está. Agora eu vou falar sobre alguns tratados para facilitar a compreensão no que tange à formação dos principais blocos de países que lutaram na Primeira Guerra Mundial. E através desses tratados vocês também vão entender a justificativa que muitos países deram para entrar na guerra, para se aliar, para ter um motivo para entrar na guerra. A Inglaterra vai entrar na guerra em 1914 e a justificativa que ela usa é o artigo 7º de um tratado que ficou conhecido como Tratado de Londres. Esse Tratado de Londres é de 1839. E ele dizia o seguinte, no seu artigo 7º, que a Inglaterra protegeria a neutralidade belga. Ou seja, se num eventual conflito na Europa, a Bélgica se declarasse neutra e algum país, porventura, invadisse a Bélgica, a Inglaterra estaria ali para amparar, para proteger os interesses belgas dentro desse conflito. E ela vai falar em agosto de 1914, quando eclode a guerra, a Inglaterra vai usar esse tratado. 1839, Tratado de Londres, artigo 7º. Tá lá. Tem na internet. Só procurar no Google. O segundo tratado, 1879. A Alemanha, o Estado alemão, esse recém-formado Estado alemão, além de começar a fortalecer o seu exército, a ter uma soberania interna, externa, começa a fazer pactos militares com países ao redor do mundo, por uma questão de proteção, assistência. Então a Alemanha, em 1879, ela vai fazer um pacto de assistência militar com o então Império Austro-Húngaro, 1879. Não visa esses tratados de assistência militar, eles sempre aquela história, né? Se você tem um pessoal que fala que se você sai armado de casa é porque você já tem uma pretensão de usar uma arma, né? E no caso dos países não é muito diferente disso. Você faz um pacto de assistência militar é porque de certa forma você está esperando que alguma coisa vai acontecer, alguma guerra, algum conflito, e você vai precisar dessa assistência, assim como outro país eventualmente pode precisar de você. Então em 1879 tem esse tratado, Alemanha e Império Austro-Húngaro, eles vão se proteger contra a Rússia no eventual conflito, tá? Em 1892, a França e a Rússia também vão firmar um pacto aí de mútua assistência militar. Você percebe? Então, em 79, você tem a Alemanha e o Império Austro-Húngaro falando, olha, qualquer coisa aí, se a Rússia te encher o saco, pode contar comigo. E aí depois, em 1892, a França e a Rússia falam, olha, se alguém for te encher o saco, você pode contar comigo. Aí, nesse contexto, já dá para começar a formar a ideia de alianças militares, né? Quem são os países que estão se unindo nessa Europa aí ainda do final do século XIX. Tá? Em 1884, 85, teve um evento, né? Uma conferência realizada em Berlim. Essa conferência de Berlim do final do século XIX, de 1884, 85, ela reuniu os líderes das principais grandes potências europeias para divisão da porção setentrional da África. Como o Estado alemão era recém-formado, e o italiano também, falaram, bom, vem aqui, ó, vocês vêm aqui e tal, vamos juntar todo mundo
e vamos repartir melhor, vamos decidir essas fronteiras aí do norte da África para a gente se organizar, quem controla o quê. A Bélgica, por exemplo, tinha a colônia, o Congo belga, onde tem até um livro que chama O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que vai falar um pouco sobre isso, e tem outro livro também chamado O Fantasma do Rei Leopoldo, que esse Congo belga era um pouco tenebroso, vamos dizer assim, a escravidão foi bem pesada lá, não tem uma mais pesada que a outra, mas o Congo belga sofreu, o Congo, né, sofreu bastante na mão do rei Leopoldo. Assim como na França tinha suas colônias, a Inglaterra tinha suas colônias, e a Alemanha e a Itália, esses estados recém-formados, também queriam ter as suas colônias. E por serem estados recém-formados, sem uma tradição tão grande quanto os outros, eles foram, de certa forma, deixados assim de lado. Eles não tiveram a participação que tiveram os outros países nessa Conferência de Berlim. Então são esses fatores. Até agora nós falamos sobre o Tratado de Londres de 1839, a aliança entre Alemanha e Império Austro-Húngaro de 1879, essa Conferência de Berlim de 84 a 85 e da Aliança Franco-Russa. França e a Rússia vão se aliar em 1892. Aí, em 1904, você tem o que chamado Entente Cordial. Essa Entente Cordial era a Alemanha da França para a Inglaterra. E aí eu não sei se você percebe, mas se a Inglaterra está aliada à França e a França está aliada com a Rússia, em 1904 você tem a formação do que ficaria conhecido depois como a Tríplice Entente. Esse trio aí, Inglaterra, França e Rússia. Tá? E em 1907, 3 anos depois dessa formação da Tríplice Entente, você tem esse bloco de fato formado, que a Inglaterra vai dar em 1907 esse apoio para a Rússia, e aí você já formou a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Em 1902 a Itália ela assinou um tratado também com a Alemanha. Então você tem em 1907 os dois blocos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, quem são? Inglaterra, França e Rússia. Tríplice Aliança, ou potências centrais, porque os países ficavam no centro, assim na Europa, então, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Tá? Esses dois blocos são os protagonistas da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Essa formação. Em 1908, esse Império Austro-Húngaro anexou o território da Bósnia. Aliás, essa região aí do leste europeu, que depois se torna Iugoslávia, e aí com a dissolução da União Soviética no final do século XX, vai se fragmentar em 7, 8 países, daqui a pouco sai mais um país lá, já tinha uma relação bem complicada lá, internamente, né? E o Império Austro-Húngaro anexou essa Bósnia. A região da Bósnia, então, nós estamos falando aqui também, né, era essa mesma Bósnia, era essa mesma região que vocês conhecem hoje. Tá? E em 1914, o que acontece? O estopim da Primeira Guerra Mundial, todo mundo vai falar que é o assassinato do arquiduque austro-húngaro, que era irmão do rei, chamado Francisco Ferdinando, em 28 de junho de 1914. Um sujeito chamado Gavrilo Princip, ele tenta um atentado, ficou estranho, mas ele de fato, ele comete esse atentado. E, aliás, a história é muito curiosa, porque o arquiduque ele foi visitar a Bósnia, lá em Sarajevo, né? Inclusive é conhecido também esse atentado como o atentado de Sarajevo, e
o arquiduque foi visitar essa colônia, e quando ele chegou lá, o Gavrilo Príncipe estava na espreita, ali perto da carruagem, para tentar matar o arquiduque, mas ele acaba não conseguindo da primeira vez. E reza a história aí que o Gavrilo Príncipe, frustrado por não ter conseguido matar o arquiduque, e ele quer matar esse arquiduque porque ele não aceita esse domínio austro-húngaro, porque nenhum país, você não quer ficar sob o jugo de pessoas que você não se identifica, né? Essa é uma razão muito forte. E ele vai tomar uma no bar. Ele não conseguiu matar o arquiduque, ele falou, puta, que droga, vou tomar uma cachaça lá. Ele foi para um bar, e aí o motorista do arquiduque parece que errou o caminho, errou a rota e foi parar justamente aonde? Na frente do bar que o Gavrilo Príncipe estava bebendo. Aí ferrou, aí o cara saiu do bar e conseguiu matar. Tem uma foto, inclusive, na internet do momento em que prenderam o Gavrilo Príncipe. O que acontece é que, passado um mês, então o atentado é em 28 de junho, certo? Em 28 de julho, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra. O Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. E por que ele declara guerra contra a Sérvia? Porque o Gavrilo Príncipe, ele era líder de um grupo sérvio ultranacionalista. Veja, essa região da Bósnia anexada pelo Império Austro-Húngaro, como eu já disse anteriormente, você tem vários povos ali, né? Como também ficou na época da Iugoslávia, falavam 6 línguas dentro do território. Então, o Gavrilo Príncipe, ele faz parte de um grupo ultranacionalista sérvio chamado Mão Negra, e aí o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia. Porém, a Sérvia era aliada da Rússia. E a Alemanha, precipitada, alguns vão afirmar que no final da Primeira Guerra Mundial, a culpa foi da Alemanha porque ela declarou guerra mais rapidamente. E a razão é a seguinte, ela olhou esses pactos, esses tratados e falou, bom, essa é a configuração. Se a Rússia é aliada da Sérvia, o que vai acontecer nessa história? Já existiam aqueles blocos formados anteriormente. Não era difícil de prever o que aconteceria, quais seriam esses desdobramentos, em virtude dessas alianças. Porque se o Império Austro-Húngaro declara guerra para a Sérvia, a Rússia vai declarar guerra para o Império Austro-Húngaro. Se a Rússia declara guerra para o Império Austro-Húngaro, a França vai ajudar, porque tem o pacto. E aí, Rússia e França tem a Inglaterra no final do 20. Então você tem a formação desses três aí, desse bloco. E a Alemanha, já sabendo disso, ela pega aí, no dia 1º de agosto, ela já declara guerra para a Rússia. No dia 3 de agosto, a Alemanha declarou guerra para a França. E no dia 4, a Alemanha começou a invadir o território belga. E aí, violando não violando, mas fazendo com que a Inglaterra cumprisse as exigências do artigo 7º do Tratado de Londres, de 1839. Então, essa formação desses blocos que é essencial. Então, a Alemanha ela sai declarando guerra para a Rússia no dia 1º de agosto, no dia 3 para a França, mas justamente isso não é aleatório, é porque ela já sabia que esses blocos eles já estavam formados. Esses blocos iriam se formar e... Eu falei que eles já estavam formados, mas eles iriam atuar militarmente. A Alemanha já sabia disso, em virtude desse atentado. O atentado é tido como a origem, como o estopim da guerra, mas as declarações de fato começam pela Alemanha, no dia 1º e no dia 3, contra a Rússia e França, respectivamente, e no dia 4, quando ela passa pela Bélgica para invadir, né, a França, para formar então aquela guerra de trincheiras, aquele estado putrefador que era a condição de soldados na Primeira Guerra, era trágica,
Na segunda também era, mas é que na primeira era muito ruim mesmo, assim, as trincheiras, eu recomendo que pesquisem algumas fotos, alguns relatos na internet da falta de higiene, era uma coisa absurda. E também a guerra ia matando pelo tiro, mas pelas pestes também, né? Pelas doenças que os soldados pegavam nas trincheiras. Essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, entendido isso, como ela começa, e a Alemanha vai fazer uma... Como ela vai passar pela Bélgica, ela fica ali na fronteira com a França e na fronteira com a Rússia, tá? Na época a Polônia não existia, né? Eu estou falando isso, você vai olhar no mapa, hoje a Polônia está lá no meio, mas na época a Polônia não existia, a Polônia vai ter sua independência depois da Primeira Guerra Mundial. Então tinha essa, Alemanha e Rússia faziam fronteira. Então a Primeira Guerra Mundial, para falar um pouquinho sobre essa Primeira Guerra, foi marcada por ela era estática. Esse termo é utilizado. Estática porque ela não vai ser uma guerra tão movimentada como a Segunda Guerra Mundial, onde você tem uma força combatente muito mais móvel. O uso dos tanques de guerra na Segunda Guerra, ele faz com que exista inclusive a possibilidade da Blitzkrieg, da guerra relâmpago, em alemão, que é você utilizar essas forças os blindados móveis, né, os tanques, para invadir numa velocidade incrível. E na época da Primeira Guerra ainda essa tecnologia não acontecia, então foi uma guerra mais estática. Muitas regiões ficaram ainda livres, vamos dizer, de sofrer atentados sendo uma população civil, diferente na segunda. Na segunda a população civil vai sofrer muito. Na primeira sofre também, mas não tanto, porque a guerra foi mais localizada, principalmente nessas fronteiras. E marcadas essas trincheiras, era ali que rolava o combate. Então os soldados ficavam abaixados e iam tentando, e quando avançavam, avançava um pouco, e aí voltava um pouco, avançava um pouco, e voltava um pouco, e cavava mais trincheira, não sei o que lá, não sei o que lá. Para ter uma ideia, eu vou contar uma curiosidade aqui. A guerra começa em agosto de 1914. No Natal, dezembro, né, de 1914, os soldados, não sabe se foram os alemães ou se foram os franceses, mas houve uma proposta por uma das partes de uma trégua pelo dia de Natal. Isso era muito comum antigamente, tá? Alguns exércitos, por exemplo, se você ainda falar da força da Igreja Católica, na época que a Igreja Católica era muito forte, o domingo era reservado para trégua, domingo não guerreavam. E da mesma forma a proposta é um pouco similar, seria uma analogia desse passado aí, mas não com o domingo, sim com o Natal, e os soldados alemães e franceses acabam não guerreando no dia do Natal e bebendo juntos entre aquele espaço neutro entre uma trincheira e outra. Eles acabam jogando futebol, inclusive. É uma curiosidade, eu achei bem legal. E tem um filme que conta essa história, e o filme chama-se Feliz Natal. É bem divertido. E para citar uma obra, um romance de referência para essa época da Primeira Guerra Mundial, tem um livro chamado Nada de Novo no Front, que é do Erich Maria Remarque. Esse livro, o autor participou da guerra, então é um romance bem realista, assim, aquela testemunha viva ali contando o que ele passou, e é muito legal. Ele vai dar uma ideia ao longo do livro sobre como são as trincheiras, como eram essas trincheiras, como que os soldados se sentiam. Muita gente nem sabia direito por que eles estavam na guerra, porque muita gente não entendia, falava, poxa, mas por que eu tô aqui nessa fronteira, né? Na Segunda Guerra isso vai ficar um pouco mais claro. Nos próximos vídeos eu quero trabalhar essa ideia, mas na primeira ainda não tinha muito fixo não existia uma raiva, como vai ter na Segunda Guerra Mundial, que alguns. A primeira não tinha isso. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial,
ela foi um conflito que muitas pessoas na Europa jamais esperaram que ela tivesse a durabilidade que ela teve. Ela dura 4 anos, mas ao longo desses 4 anos, a gente pode citar 2 características. Três características. Primeiro, guerra estática, focada principalmente nas trincheiras. Segunda característica, ninguém achava que ela ia durar mais muito tempo. Ninguém falava, não, nossa, vai ser uma guerra muito demorada. A princípio, ninguém achava isso. Tá? Em 1917, você tem a entrada dos Estados Unidos na guerra, a saída da Rússia, né? Porque a Rússia ela vai se tornar, em 1917, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, a princípio com Lenin, e depois em 23 o Stalin, que vai tomar o poder até 53. Então em 17 a Rússia sai e entra os Estados Unidos na guerra, e em 1918 a guerra acaba com a derrota dos alemães. Derrota dos alemães na Primeira Guerra Mundial. E então, essa ideia aí, esse livro do Éric Maria Remarque é muito bom, Nada de Novo no Front, bem bacana, vale a pena ler. Tem também um box de 4 livros do Júlio Mesquita, que uma caixa assim, chama-se A Guerra, Júlio Mesquita, 1914 e 1918, também fica a dica. E então é importante entender essa configuração. Aí eu quis falar um pouco sobre a Primeira Guerra, apesar de não ser o tema que vai ser o norte aí desses vídeos, mas para entender melhor a configuração europeia. A última coisa que eu queria falar é o Tratado de Brest-Litovsk, que em 1917 tem esse tratado porque a Rússia, ao momento que ela fala, olha, eu vou sair da guerra porque não dá mais, a economia está muito ruim aqui, estão morrendo muitos soldados, a gente não tem mais dinheiro para continuar, e eles acabam saindo da guerra, de fato, em 17, e eles cedem alguns territórios, principalmente no lado da Europa, né, no lado oeste da Rússia. A independência da Polônia vai surgir aí, a independência da Letônia, Estônia. Então, a saída da Rússia da Primeira Guerra ela faz com que surjam novos estados também. E faz também com que os Estados Unidos entrem na guerra, e aí mais um ano a guerra acaba. E no próximo vídeo eu vou trabalhar essas consequências da Primeira Guerra Mundial, citar alguns autores do período também. Nesse pós-Primeira Guerra, eu quero abordar no próximo vídeo um pouco sobre o Tratado de Versalhes, um pouco sobre a Liga das Nações, e também falar dos anos 20 até a crise de 29, e como ocorreu nesses anos 20 a formação do Partido Nazista, e quem sabe, eu não sei se no próximo vídeo, mas a ascensão do Partido Nazista na Alemanha. E vai ter um pequeno enfoque nesses vídeos sobre o nazismo, sobre a Alemanha, porque, sem dúvida nenhuma, se teve um protagonista nessa Segunda Guerra Mundial, foi a Alemanha, principalmente no começo. E aí eu vou trabalhar isso e explicar por quê. Então, por hoje eu me despeço, mas espero no teu próximo vídeo aí, fazer o próximo vídeo para falar desse período entre guerras, de 1918 a 1939. Um abraço, até a próxima.